No coração das montanhas de Porto Rico, onde a escuridão cobre as colinas como um manto impenetrável, algo terrível começou a assombrar os camponeses. Era o início dos anos 1990, um período marcado por histórias que gelavam o sangue e cadáveres que não faziam sentido. Imagine isso. Pequenos agricultores acordavam ao amanhecer, prontos para cuidar de suas criações, mas o que encontravam era um cenário de horror absoluto. Suas cabras e ovelhas estavam mortas, com marcas estranhas no pescoço, completamente exangues. Não havia sangue derramado no chão, nenhuma luta visível. Apenas corpos secos, como se todas as suas forças vitais tivessem sido sugadas por algo sobrenatural. Os relatos começaram timidamente, sussurrados entre vizinhos, até que se tornaram gritos desesperados de alerta. Os moradores diziam ouvir ruídos estranhos durante a noite. Passos leves, quase imperceptíveis, misturados a gemidos agoniados. Alguns juravam ter visto sombras esguias rondando seus currais, movendo-se rápido demais para serem humanos. Outros falavam de olhos vermelhos que brilhavam nas trevas, observando-os de longe, esperando o momento certo para atacar. Mas o que realmente deixava todos paralisados de medo eram as marcas nos corpos das vítimas. Perfurações precisas, sempre no mesmo lugar, como se feitas por garras afiadas ou dentes especialmente projetados para sugar o sangue. A princípio, muitos tentaram explicar esses eventos como ataques de predadores naturais. Lobos, coiotes, talvez até cães selvagens. Mas nenhum animal conhecido poderia causar mutilações tão perfeitas, tão limpas. E mais, por que os predadores simplesmente matariam sem consumir a carne? Isso não fazia sentido. Então, aos poucos, os boatos começaram a tomar forma. Surgiu um nome para aquela entidade misteriosa que vinha ceifando vidas nos campos à noite: Chupa-cabra. Literalmente, o sugador de cabras. Um monstro que parecia saído diretamente dos pesadelos mais profundos. Mas aqui está o mais assustador. O chupa-cabra não era apenas uma criatura. Ele era um símbolo de algo maior, um reflexo dos medos coletivos que pairavam sobre aquelas comunidades isoladas. Para os camponeses, ele representava a vulnerabilidade diante do desconhecido, a sensação de estar indefeso contra forças que não podiam controlar. Cada novo relato amplificava o terror. As pessoas começaram a trancar portas e janelas com tábuas, colocar armadilhas ao redor de suas propriedades e até rezar em voz alta durante a noite, implorando proteção contra o monstro invisível que as espreitava. E assim, a lenda nasceu. Do silêncio das montanhas porto-riquenhas, ela ganhou vida própria, espalhando-se como fogo pelas aldeias vizinhas e cruzando fronteiras até chegar a outros países. Mas aqui está a pergunta que ainda ecoa até hoje. Será que o chupa-cabra é apenas fruto da imaginação humana? Ou existe algo lá fora, nas sombras, esperando o momento certo para atacar novamente? Fique até o final deste vídeo, porque o que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre essa criatura lendária. Você já parou para pensar? Como seria encarar o chupa-cabra cara a cara? Imagine isso. Você está sozinho à noite, cercado apenas pelo silêncio opressor do campo. Então, de repente, algo se move nas sombras. Algo que não deveria estar ali. Você sente seus pelos se arrepiarem enquanto tenta enxergar melhor. E então, ele aparece. As descrições variam, mas há algo em comum entre todas elas: terror. As testemunhas que sobreviveram para contar suas histórias falam de uma criatura de aproximadamente 1 metro de altura com um corpo magro e musculoso coberto por uma pele estranha. Às vezes escamosa, outras vezes peluda, como se fosse um híbrido entre um réptil e um mamífero. Mas são as costas que realmente causam arrepios. Espinhas proeminentes correm desde o pescoço até a cauda, afiadas como lâminas, reluzindo sob a luz fraca da lua. Algumas pessoas juram que essas espinhas liberam um som agudo quando a criatura se movimenta, um chiado que congela o sangue. Mas o que mais chama aí a atenção são os olhos. Olhos grandes, hipnóticos, que brilham como brasas incandescentes.
Testemunhas dizem que, ao cruzar o olhar com o chupa-cabra, sentem uma sensação indescritível de pânico, como se a própria alma estivesse sendo sugada. É impossível desviar o olhar. Ele te prende ali, paralisado, enquanto se aproxima devagar. Muito devagar. E então há as garras. Garras longas, curvadas e afiadas como facas, capazes de perfurar carne e osso sem esforço. Relatos contam que o chupa-cabra usa essas armas letais para abrir pequenos orifícios no pescoço de suas vítimas, extraindo o sangue até que não reste nada além de uma casca vazia. E o mais assustador, não há nenhum som, nenhuma luta. Apenas o silêncio mortal da noite interrompido pelo som suave de sucção. Diferentes regiões trouxeram visões distintas do monstro. Em Porto Rico, ele é descrito como uma criatura alienígena, com traços humanoides deformados e olhos enormes que parecem observar cada movimento seu. Já no México, dizem que ele tem aparência mais canina, com dentes afiados e patas robustas, lembrando um coiote mutante. Na América Central, algumas pessoas relatam que ele anda sobre duas pernas, quase como um humano distorcido, com uma cauda longa e pontiaguda que chicoteia o ar antes de atacar. Mas aqui está o que realmente importa. Independentemente da forma que assume, o chupa-cabra sempre carrega consigo um ar de morte inevitável. Ele não é apenas uma criatura, ele é o próprio medo materializado. Cada detalhe de sua anatomia parece projetado para instilar terror, das espinhas cortantes às garras assassinas, dos olhos flamejantes à postura predatória. O que quer que seja essa coisa, ela está evoluindo, adaptando-se. Talvez seja por isso que tantas descrições diferentes surgiram ao longo dos anos. Ou talvez existam múltiplas criaturas. Agora imagine, e se o chupa-cabra não for apenas uma lenda? E se, neste exato momento, ele estiver lá fora, observando você? O chupa-cabra não ficou preso às montanhas de Porto Rico. Ele era como uma sombra insaciável, movendo-se silenciosamente através das fronteiras, espalhando terror por onde passava. Assim que as primeiras histórias começaram a circular, o monstro encontrou seu caminho para outros países da América Latina. E, curiosamente, cada região moldou o chupa-cabra à sua própria imagem. Mas nunca deixou de ser assustador. No México, ele ganhou traços mais terrenos, como um coiote deformado pela maldade. As pessoas diziam que ele vagava pelos desertos e fazendas isoladas, atacando rebanhos inteiros em uma única noite. Mas havia algo diferente nos relatos mexicanos. O chupa-cabra parecia mais inteligente ali. Ele não apenas matava por instinto, ele escolhia suas vítimas cuidadosamente, deixando mensagens de horror nas cenas dos crimes. Marcas de garras perfeitas, corpos dispostos em padrões bizarros, como se estivesse brincando com seus alvos antes de dar o golpe final. Na América Central, o chupa-cabra tornou-se ainda mais sinistro. Em países como El Salvador, Honduras e Guatemala, surgiram relatos de que ele não era apenas um predador, mas também um presságio de morte. Diziam que se você avistasse o chupa-cabra perto de sua casa, alguém próximo a você morreria dentro de poucos dias. Era como se ele fosse um arauto do destino, marcando suas vítimas com antecedência. Algumas comunidades até realizavam rituais secretos para afastar o monstro, acendendo fogueiras e entoando cânticos ancestrais durante a noite. Mas foi na Colômbia e no Brasil que a lenda tomou proporções ainda mais aterrorizantes. Lá, o chupa-cabra começou a ser associado a fenômenos sobrenaturais. Relatos contam que ele não apenas sugava o sangue de animais, mas também roubava almas humanas. Pessoas que viviam próximas às florestas juravam ter visto olhos vermelhos observando-as das árvores ao anoitecer. Outras afirmavam ter sido perseguidas por uma presença invisível, ouvindo risos demoníacos ecoando na escuridão. Para essas culturas, o chupa-cabra não era apenas uma criatura física. Ele era um ser que existia entre mundos, alimentando-se tanto do medo quanto do sangue. E sabe o que é mais perturbador? Cada vez que o chupa-cabra atravessava uma nova fronteira, ele parecia adotar novas formas e habilidades.
No Caribe, ele era descrito como uma criatura marítima que emergia das águas para atacar vilarejos costeiros. Na Argentina e no Chile, relatos falavam de um ser alado, capaz de voar sobre os Andes e caçar suas presas do alto. Parecia que ele não tinha limites, nem forma definida. Ele era fluido, adaptável e sempre mortal. Mas há algo ainda mais assustador nessa expansão. Conforme a lenda crescia, ela se infiltrava profundamente no folclore local, tornando-se parte integrante da cultura desses países. Festivais foram criados em homenagem ao chupacabra, canções foram compostas sobre seus ataques e histórias ao redor de fogueiras passaram a incluir detalhes cada vez mais macabros. Ele deixou de ser apenas uma criatura temida. Ele se tornou um ícone, um símbolo de tudo o que é desconhecido e incontrolável. Hoje, décadas depois de sua aparição inicial, o chupacabra continua vivo não apenas nas histórias, mas também nas mentes das pessoas. Ele é uma lembrança constante de que, por mais que tentemos explicar o mundo ao nosso redor, sempre haverá mistérios nas sombras, esperando para nos encontrar. Eles dizem que o medo é algo que você sente na pele. Mas o que acontece quando esse medo ganha forma? Quando ele caminha entre nós e deixa rastros inconfundíveis de sua passagem? Os relatos são consistentes em um ponto. Onde quer que o chupacabra vá, o caos o acompanha. Pessoas simples, vivendo suas vidas cotidianas, acordaram para encontrar seus rebanhos massacrados. Não havia sinais de luta. Não havia predadores à vista. Apenas cadáveres drenados de sangue, como se tivessem sido sugados até a última gota. Eu ouvi os gritos durante a noite. Gritos que não eram deste mundo. Quando fui ver o que estava acontecendo, encontrei meus bichos mortos. Não sobrou nada dentro deles. Nada. Mas os ataques aos animais são apenas metade da história. Em alguns casos, pessoas afirmam ter visto o próprio chupacabra. Testemunhas relatam vislumbres fugazes de uma criatura esguia movendo-se rapidamente entre as árvores, sempre acompanhada por um silêncio mortal. Outros juram que foram perseguidos por horas, incapazes de escapar da sensação de que estavam sendo observados. Um dos relatos mais perturbadores vem de uma pequena vila no interior do Brasil. Um grupo de trabalhadores rurais estava acampado perto de uma floresta quando, no meio da noite, ouviram barulhos estranhos vindo das árvores. Eles saíram de suas barracas armados com facões, prontos para enfrentar qualquer coisa. Mas o que encontraram foi algo que nenhum deles jamais esqueceria. Nós vimos aquela coisa. Era maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Os olhos dela brilhavam como faróis, e ela parecia estar nos estudando. Corremos o mais rápido que pudemos, mas aquilo continuava nos seguindo. Até hoje consigo ouvir aquele chiado das costas dela cortando o ar. Esses relatos não são isolados. Centenas de pessoas em diferentes partes do mundo afirmam ter encontrado evidências do chupacabra. Pegadas anômalas, marcas de garras em árvores e cercas e até mesmo fotografias borradas que alimentam ainda mais o mistério. Para muitos, essas histórias são prova suficiente de que algo terrível está lá fora, espreitando nas sombras. Mas aqui está a verdade assustadora. Os ataques continuam. Mesmo hoje, em pleno século XXI, novos relatos surgem regularmente. Animais aparecem mortos em circunstâncias inexplicáveis, deixando comunidades inteiras em pânico. Será que estamos lidando com uma criatura real? Ou será que o chupacabra é apenas uma manifestação coletiva do nosso medo mais profundo? E se eu te dissesse que tudo isso pode ser explicado pela ciência? Que por trás das lendas e dos relatos assustadores existe uma realidade muito mais banal? Ou será que essas explicações apenas arranham a superfície de algo muito maior? Os céticos têm suas próprias versões da história. Para eles, o chupacabra não é uma criatura sobrenatural, mas sim o resultado de fenômenos naturais mal compreendidos. Alguns sugerem que os ataques atribuídos ao monstro podem ser obra de predadores conhecidos, como coiotes ou cães selvagens. Esses animais, enfurecidos pela fome ou debilitados por doenças, poderiam estar atacando rebanhos e deixando marcas incomuns nos corpos.
Esses animais são perfeitamente capazes de causar danos semelhantes aos relatados. As marcas de sucção podem ser simplesmente feridas causadas por dentes afiados durante o ataque. Não há necessidade de invocar criaturas míticas. Outra teoria amplamente discutida envolve doenças genéticas ou mutações. Em algumas regiões foram encontrados cadáveres de supostos chupa-cabras, criaturas pequenas, esqueléticas e cobertas por pele escamosa. Estudos realizados nessas carcaças revelaram que elas pertenciam a cães ou coiotes gravemente debilitados por condições como sarna demodésica, que causa queda de pelos e alterações na pele, tornando-os irreconhecíveis. Isso não é nenhum monstro. É apenas um animal doente. A falta de pelos e as mudanças na pele enganaram as pessoas, fazendo-as acreditar que era algo diferente. Mas aqui está o problema. Mesmo com todas essas explicações científicas, o medo persiste. Por quê? Porque as descrições das testemunhas vão além do que um simples coiote ou cão doente poderia fazer. Os olhos flamejantes, as espinhas nas costas, a inteligência aparente. Esses detalhes não se encaixam em nada que já conhecemos. Eles podem dizer o que quiserem lá na cidade, mas nós sabemos o que vimos. Aquilo não era deste mundo. A verdade é que, enquanto a ciência tenta racionalizar o inexplicável, as histórias continuam a crescer. Para cada explicação lógica apresentada, surgem novos relatos ainda mais aterrorizantes. E assim, o ciclo se repete. Lenda e razão colidem, alimentando o teu mistério. Será que estamos realmente diante de algo que a ciência ainda não consegue explicar? Ou será que o chupa-cabra é apenas o reflexo de nossos próprios temores, transformados em forma física pelas sombras da noite? O chupa-cabra não ficou restrito às histórias contadas ao redor de fogueiras ou às páginas de jornais locais. Ele pulou das sombras para as telas, tornando-se um ícone do horror moderno. Mas aqui está o mais assustador. Será que ele ganhou vida própria nesse processo? Desde os anos 1990, quando os primeiros relatos ganharam notoriedade, o chupa-cabra invadiu a cultura pop. Filmes de baixo orçamento começaram a explorar sua figura, retratando-o como um monstro sanguinário que atacava cidades inteiras. Séries de TV, especialmente aquelas focadas em fenômenos sobrenaturais, também adotaram a lenda, transformando-a em um símbolo universal de medo. Mas o fascínio pelo chupa-cabra vai além do cinema. Livros, jogos de videogame e até memes na internet ajudaram a perpetuar sua imagem. Ele se tornou uma espécie de mascote do desconhecido, uma representação visual de tudo o que tememos no escuro. Para muitos, ele é mais do que uma lenda. Ele é uma metáfora viva para nossos piores pesadelos. E aqui está o mais intrigante. Quanto mais o chupa-cabra aparece na cultura pop, mais difícil fica separar a realidade da fantasia. As pessoas começam a confundir os filmes e histórias fictícias com os relatos reais. Será que algumas dessas testemunhas estão apenas repetindo o que viram na tela? Ou será que o chupa-cabra usa nossa imaginação contra nós, infiltrando-se em nossas mentes através da arte? O que quer que seja, o chupa-cabra provou ser mais poderoso do que qualquer criatura deveria ser. Ele não apenas assombra florestas e campos, ele habita nossas mentes, telas e lembranças. Talvez seja exatamente isso que ele deseja. Chegamos à verdade final, a mais assustadora de todas. O chupa-cabra não é apenas uma criatura de carne e sangue. Ele é um reflexo do que somos e do que tememos. Para comunidades rurais isoladas, ele representa algo maior, o desconhecido, o incontrolável. Ele é a fome, a pobreza, a vulnerabilidade diante da natureza selvagem, mas seu simbolismo vai além disso. Ele encarna nossos maiores medos coletivos, o outro, o diferente, o incompreensível. Ele é o caos que desafia nossa noção de ordem e segurança. Talvez por isso o chupa-cabra permaneça vivo em nossas mentes. Ele não é só uma lenda, é um espelho. Um lembrete de que, por mais que tentemos controlar o mundo, sempre haverá algo que escapa ao nosso alcance. Algo nas sombras, esperando para atacar. Mas aqui está a pergunta final.
O chupa-cabra existe? Ou nós o criamos? Talvez ele seja apenas um produto de nossos medos ancestrais. Ou talvez ele esteja lá fora, observando, esperando. Não importa a resposta. Ele já está dentro de você.